Selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre o setor do agronegócio, especialmente o sucroalcooleiro, nós recebemos aqui no Ponto a Ponto Guilherme Nastari, diretor da Data Agro. Boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Doutor Nastari, eu queria começar falando sobre a questão do Brasil e do etanol. O Brasil importa etanol, né, dos Estados Unidos, né? Por que o Brasil, depois de tantos programas, de tantos vai e vem nas políticas públicas em relação a esse combustível, ainda importa etanol? Boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da visão da Datagro. O setor sucroalcooleiro tem uma história íntima com o Brasil. É a primeira indústria, é o primeiro setor do Brasil. A gente está aqui no Brasil há mais de 500 anos, desde a concepção, e nós tivemos várias fases importantes. Mas o programa do álcool, que inclusive a gente comemorou na conferência da Datagro, o primeiro carro a álcool fez 40 anos em 2019. É um programa de sucesso, é o programa reconhecido mundialmente mais eficiente, que estimula consumo de combustível renovável de baixa pegada de carbono. Mas, como qualquer outra commodity, você tem momentos onde você precisa ter apoio do mercado internacional. Então, não é que o Brasil é um importador estrutural e isso serve como uma máxima em todos os anos. É que como o Brasil está inserido no mercado mundial de etanol, tem momentos que a gente precisa importar mais ou menos, dependendo da situação do mercado doméstico. Mas a gente exporta também, né? Exporta, a gente... Então, eu queria só entender um pouco essa dinâmica. A gente exporta, a gente fabrica, a nossa produção, aliás, fabrica não, a gente produz. A nossa produção, ela daria autossuficiência ao Brasil? Sim, depende, porque a relação de açúcar e etanol, ela é muito íntima. Então, em anos que você tem maior estímulo para produzir açúcar, as usinas otimizam a produção de açúcar e aí diminui a produção de etanol naquele momento. Então, por isso, tem anos que você está produzindo um ou outro produto e você tem uma relação de oferta menor. Mas o Brasil é verdade, o Brasil exporta álcool e importa álcool no mesmo ano. É curioso, ele exporta para onde? Ele exporta para regiões que reconhecem que álcool de cana, que são considerados avançados nos Estados Unidos, tem mais valor do que o álcool de milho. Então, é muito louco isso, mas o Brasil, no mesmo ano, exporta para a Califórnia álcool de cana, importa álcool de milho, que é considerado menos avançado para substituir aquela molécula. A molécula é a mesma, é álcool igual, só que a gente produz com mais eficiência quando vem da cana do que quando vem do milho. Para onde mais a gente exporta, antes da gente passar para as tabelas? A gente tem várias regiões, China, né? A gente exporta para a China, exporta para a Índia, exporta para a Europa. O Brasil, em 2000, produzia 12 bilhões de litros de álcool e os Estados Unidos 6. A gente era o dobro da produção americana. Em 2018, os Estados Unidos produziu 58 e a gente 27, a gente é a metade. Então, os dois maiores produtores, hoje nessa ordem, é Estados Unidos e Brasil, e são os maiores origens, né? Essas duas regiões, fundamentalmente, mantêm os mercados japoneses de bebida e outras regiões de combustíveis também. Guilherme, eu vou pedir licença aí para nós apresentarmos aí 3 telas nesse primeiro momento, com dados de levantamentos e pesquisas que vão aí nos ajudar a continuar abordando esse tema. Na primeira delas, é um levantamento que a British Petroleum faz anualmente, a 68ª edição, essa edição de 2019. E aí aparece, você estava abordando isso, os países que mais produzem biocombustíveis no mundo. Estados Unidos, em primeiro lugar, em 2019, como você relatou, depois Brasil, depois vem Indonésia, em quarto Alemanha, em quinto China. Eu vou perguntar adiante, já deixo a questão encaixada para você. Qual é a perspectiva de evolução aí da China
né, nos próximos anos. O que se espera? Porque tudo que a China faz termina ganhando volume. Poucas pessoas sabem, a China já é o maior produtor de vinho no mundo, né? Imagina. Então, na questão do biocombustível, qual é a perspectiva que você vê? Segundo, taxa de crescimento do consumo de energia primária no mundo. E aí vem, em primeiro lugar, a Arábia Saudita, primeiro lugar, deixa eu ver, taxa de crescimento do consumo. Em primeiro lugar, China, né, crescendo 4,3% em relação ao ano anterior. Em segundo lugar, Rússia, 3,8%, depois os Estados Unidos, depois França. O Brasil vem em quinto lugar, cresceu só 1,3%. Está relacionado também à questão anterior, se isso acena ou promete a China e a médio prazo desbancando o Brasil. E a terceira tela é a produção de etanol no Brasil, é uma estimativa da safra 2019-2020, uma produção de 30,3 bilhões de litros de etanol total, de cana-de-açúcar. Em segundo lugar, 1,35, aí dentro, com 1,35 comparecendo, 1 bilhão de litros de etanol total de milho, é isso? Sim. É exatamente isso, né? Porque ele perguntava o seguinte, essa coisa do etanol de milho, qual é o papel... Os números da Datagro são um pouco diferentes de safra do Brasil, mas estão nessas bases. Qual é a perspectiva do etanol de milho no Brasil? Então fica a questão da China, né, do ponto de vista comparativo com o Brasil, qual é a perspectiva que vocês da Datagro fazem a respeito, as projeções, melhor dizendo, e em segundo lugar, o desenvolvimento do etanol de milho, que é a grande novidade, né? E há uma diferença, etanol de milho, 2 tipos de etanol de milho, não é isso? Ok, acho que as 3 perguntas são super atuais. Hidratado de milho e anidro de milho. Aí um pouco para o espectador entender um pouquinho nesse mundo aí do etanol. As perguntas são super atuais. O maior problema da China, que é a primeira pergunta, é o desafio de produção agrícola em geral. A China tem um grande deserto no meio, que é o deserto de Gobi, fazendo com que você tenha pouca área agricultável na China. E aí tem uma curiosidade muito grande que tem a ver com energia. A China está dentro dos maiores países produtores de grãos, que é Estados Unidos, Brasil, Argentina e China. Todos esses 3 países, esses 4 países, produzem milho e soja. Mas a relação milho e soja da China é muito diferente. Você produz muito mais milho do que soja quando comparado com os outros países. Eles importam muita soja. Por que eles importam muita soja? Porque como não tem água na China, eles otimizam a produção do grão que consome menos água, que é o milho, para importar a soja de outras regiões como o Brasil. Então, no fundo, a China está importando do Brasil, não é soja, é água. Então, isso é uma coisa importante. Então, para a primeira pergunta tomara que a Índia aumente a produção de etanol, utilizando milho existente, porque nós precisamos consolidar o mercado. Mas a China não vai ser uma origem grande de commodity agrícola em geral, não só etanol. Limitação estrutural, né? Porque você tem um problema lá que não tem área, não tem água para produzir. Mas o Brasil tem motivado, incentivado que aumente a mistura de etanol na China. O segundo ponto que você levantou foi... etanol de milho. Etanol de milho. Etanol de milho é uma realidade no mundo. No Brasil está começando, tem pouco, tem 5 anos. A eficiência do milho, quando comparada da cana, ela é muito diferente. Para uma unidade fóssil que você queima, para gerar uma unidade de energia renovável, no milho você gera 1,3. Quer dizer, você quase queima uma unidade de fóssil para gerar uma de energia renovável. Na cana, a relação é 1 para 8,7. Então, é por isso que, inclusive, ele é considerado etanol avançado na Califórnia. Tem o selo ali de... Você tem o reconhecimento de outras regiões que cana produz um álcool de maior qualidade. Mas milho existe em abundância em várias regiões do mundo, Estados Unidos, que é o maior produtor de etanol do mundo hoje, e também no Brasil, principalmente ali no Corn Belt brasileiro, que é o Mato Grosso. O produtor do Mato Grosso planta milho, não importa o preço, ela é a segunda safra.
Então, a questão é o que a gente faz com esse milho que está no coração do Brasil. E aí você tem um milho de muita competitividade, baixo preço, que está estimulando a produção de etanol de milho no coração do Brasil, na primeira fase de produção de etanol de milho do Brasil. A Datagro estima que para essa safra, muito parecido com os números que você levantou, 1,4 bilhões de litros, safra que vem 2,5 bilhões, em 2021 4,3 bilhões. Crescimento exponencial. Está crescendo muito a produção de milho, e aí a pergunta é como é que isso impacta a dinâmica do etanol de cana. A segunda slide que se apresentou é a relação de importância dos produtores. O Brasil produz 650 milhões de toneladas de cana. O segundo maior exportador de açúcar do mundo é a Tailândia, produz 110. E o terceiro maior exportador de açúcar do mundo produz 34, que é a Austrália. O Brasil é 650. Aí a pergunta que é, o milho vai tirar a competitividade do etanol de cana? Eu acho que o milho ele é uma das soluções dessa demanda nova que a gente criou no Brasil através de um programa federal que chama RenovaBio. RenovaBio é o programa mais moderno de incentivo a consumo de combustível de baixa pegada de carbono do mundo. Vai ser lançado em... Ele já foi assinado em 2017, 2018 foi a parte de estruturação dele, 2019 emissão do CBIOS. Então, a partir de 24 de dezembro de 2019, as usinas vão poder vender os seus créditos. Então, para o espectador que nunca ouviu falar, dá para você explicar para a gente o que é exatamente esse programa em poucas palavras? Quer dizer, porque existe um incentivo ao maior consumo no transporte, mas que já tem, né, um incentivo para esse consumo. Então, o que muda? O que é novo e o que vai... Mônica, super simples. Ele não é subsídio. Ele é um programa que reconhece a eficiência das operações de produção de energia renovável. Então, assim, muito rápido. Eu sou uma usina, produzo etanol, mas não cogero. Então, a minha emissão é maior quando comparada com uma usina que cogera energia. Então, quanto mais adoção de tecnologia, menor é a sua pegada de carbono. Você vai gerar crédito, você vai vender isso num agente que provavelmente vai ser a B3, e a contraparte, a parte obrigada, é a distribuidora, que tem uma meta de carbono a ser negociado por ano. O que isso acontece no consumidor? Os nossos filhos, os nossos netos, vão ter incentivo a consumir combustíveis de menor pegada de carbono, porque eles vão custar mais barato. Isso é política pública. O governo brasileiro está dizendo o Brasil não só preserva mais do que 66% da mata nativa, igualzinho Pedro Álvares Cabral quando chegou no Brasil, 66% do Brasil é igual. É a única região do mundo. Mas nós também temos o programa de mais moderno de incentivo a consumo de combustível de baixa pegada de carbono. Vamos comparar Delhi com São Paulo. Ou Delhi, Xangai, São Paulo e Nova York. A gente não usa máscara aqui em São Paulo. Vocês sabem quanto que é o índice de poluição de São Paulo? Eu não sei, trabalho com isso, porque não é relevante. A poluição não impacta a vida do paulistano, que é a quarta maior cidade do mundo. Por quê? Porque a gente usa álcool. Agora você vai para Delhi, para Xangai, você está impactado pela poluição. Eu tenho um cliente na Malásia da minha idade, né? Eu tenho filhos pequenos, um de 3 e um de 1 ano e meio. E eu encontro ele sempre em Dubai, em um evento que a gente vai. Ele me fez uma pergunta que me mexeu muito, assim. Ele falou, Gui, qual que é o índice de poluição da cidade que você mora? Eu falei, desculpa, não sei. Aí ele falou assim, sabe por quê? Eu estou escolhendo a cidade que eu vou morar pelo índice de poluição. Então, esse assunto que nós estamos discutindo aqui, super técnico, ele impacta a vida do brasileiro hoje aqui, quando a gente está decidindo consumir combustível renovável. E a questão dos carros elétricos? Ótima pergunta. Como é que ela vai impactar? Assim, o mundo, Mônica, ele está indo para uma linha de ser eficiente e ser não poluente. Então, a gente tem, na Datagro, a gente fez um estudo, porque a gente acredita que a eletrificação da frota, ela vai acontecer. Mas a alimentação da energia não vai ser provavelmente
por bateria, porque bateria não é eficiente. A capacidade de armazenar a energia da bateria é muito pequena. Então, o primeiro problema, que é ser eficiente, a gente não vai resolver usando bateria. Nós vamos usar combustível líquido para gerar energia elétrica para mover o motor. Então, o carro do futuro, que já existe, que é célula combustível, você vai botar ou gasolina ou álcool dentro do carro, vai separar o carbono e o hidrogênio e você vai usar esse hidrogênio para alimentar o carro elétrico. Então, para o consumidor é a mesma coisa. E a infraestrutura, Mônica, toda é líquida. Hoje, barquinho, tanquinho, caminhãozinho, posto de gasolina, é tudo líquido. Nós vamos mudar essa infraestrutura do mundo inteiro de transporte de energia. E nós temos uma questão hoje na China, por exemplo, Guilherme, que a China faz, inclusive, uma grande propaganda da sua utilização de carros elétricos. Então, uma boa parte da eletricidade produzida lá é de combustíveis fósseis. Isso que é o segundo. Ou seja, e aí não... Aí é o seguinte... Aí não resolve a questão. Você está corretamente. Esse é o item mais forte que eu deixei ele até pelo segundo ponto. Qual é a energia que alimenta a bateria? Se você continua queimando carvão para alimentar aquela bateria que está movendo o carro, você ficou mais verde. Você só moveu a nuvem de poluição. Eu brinco na minha casa que Londres, Frankfurt e Paris aprenderam o conceito de cubatão. Eu não posso emitir onde eu moro, mas lá no outro lugar eu posso. Lembra, quando eu era mais novo, tinha problema de saúde sério em Cubatão, né? Sim, porque crianças com... Lembra, com problema? Sim. Então, Londres não dá para usar máscara, mas se não for em Londres, dá. Então, você só tirou a nuvem, que tem dois conceitos muito importantes. O conceito do tanque à roda. É verdade, o carro elétrico, quando você olha do tanque até a roda, ele não emite nada, porque a emissão está sendo feita lá em Cubatão. Mas a avaliação que a gente deveria estar fazendo é do poço à roda. Você está queimando carvão para gerar essa energia, então você não é verde. Então, carro a bateria, ele provavelmente é um carro de transição em país rico. O carro a bateria, como é que ele é recarregado? Ele é recarregado... Assim, o carro do Brasil é um carro, na nossa opinião, que acabou de ser lançado. É um carro extremamente verde, que é o carro híbrido, que ele é combustível líquido e elétrico. Então, é igualzinho os dos táxis nos Estados Unidos ou na Europa, que já tem alguns anos. A Toyota acabou de lançar, em 2019, o primeiro híbrido Flex. Na cidade, faz com 1 litro de álcool, perto de 14, 15 quilômetros. Esse é o carro do Brasil, gente. A gente vai desenvolver muito através da outro programa que foi feito no governo Temer, que é a Rota 2030, os motores brasileiros. A gente parou de desenvolver tecnologia no Brasil. Não tem estímulo, não desenvolve. Antes de chamar as tabelas, você poderia só explicar o que é a Rota 2030 para quem também é? Porque a gente não está aqui falando com um público super especializado. Nós estamos fazendo... A gente tem 3 programas que foram feitos no governo Temer que são muito importantes, impactam a gente e são estruturais. O primeiro é o RenovaBio, que estimula você consumir combustível de baixa pegada de carbono. O segundo é a Rota 2030. No fundo, bem simples também, indústria automotiva. Vocês precisam melhorar a eficiência desses motores. E aí tem metas de eficiência, de carbono, e essas duas políticas públicas, uma que está preocupada em estimular que a gente consuma combustível verde e a outra ter carros mais eficientes, juntas impactam o dia a dia do brasileiro. A internacionalização dessas duas chama Plataforma Biofuturo. Itamaraty, mais 20 nações, assinaram um acordo das Nações Verdes, que estão preocupadas em ter matrizes energéticas limpas, que é essa plataforma, e ela tem sido muito atuante. Então, esses três programas que foram feitos durante o governo do presidente Temer impactam diretamente essas discussões que nós estamos tendo aqui de energia e infraestrutura. Guilherme, mais 3 telas aí com dados aí para as 3 finais, dados de pesquisa do Ipsos, do Ibope e do barômetro de energia. Primeiro, infraestrutura na geração de energia. Avaliação de uma infraestrutura num padrão muito bom ou bom. Para 69%, aparece aí 69% na Arábia Saudita,
65% na Índia e na Rússia, também 65% avaliam da mesma forma. Depois República Tcheca, Malásia. O Brasil vem lá com 32%. Em 23º lugar, nós temos um problema de infraestrutura reconhecido pela sociedade e muito conhecido, especialmente pelos produtores. Segunda tela, tecnologia com maior relevância na geração, a disposição para gerar energia renovável em casa. É só um detalhe. Uma pesquisa de maio de 2017 do IBOP mostra que 90% das pessoas têm uma abertura para energia renovável, no caso, energia solar. 90% dos brasileiros gostariam de gerar energia no seu domicílio. E a última, tecnologia, um esforço projetivo de especialistas da América Latina e do Caribe. Esse barômetro de energia reúne a opinião desses especialistas, ou trabalham em empresas de energia, ou são professores, todos especialistas na área de energia, e eles apontaram para 2040 a tecnologia que deveria ter maior relevância na geração de energia até lá. 71% apontaram energia hidroelétrica, 65% fotovoltaica, estamos falando de energia solar, 64% eólica, 49% gás natural e 40% apontaram biocombustíveis e resíduos. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa projeção e, ao mesmo tempo, se você pudesse fazer uma rápida abordagem do significado hoje, 40 anos depois, boa parte da sociedade desconhece do impacto da verdadeira revolução que foi 40 anos atrás a criação do programa do álcool no Brasil, cujos reflexos estão aí. Você já descreveu vários deles até hoje. Um programa que surgiu em decorrência de uma crise cambial, a crise do petróleo lá atrás, mas exigiu políticas públicas bem organizadas, exigiu mobilização do empresariado. Mário Garneiro foi uma figura icônica nesse processo. Gostaria que você comentasse também um pouco isso. Então, a projeção aí 40% de biocombustíveis e resíduos e um recall, digamos assim, dessa revolução que ocorreu 40 anos atrás. São ótimos os slides de novo, né? A gente vive esse desafio de infraestrutura no Brasil. E faz todo sentido o Emirados Árabes ser o mais desenvolvido em infraestrutura de geração. Porque é um dos lugares mais ricos, né? E você tem uma densidade populacional pequena, com alta renda, então é super desenvolvido. Eu vou para Dubai há 10 anos, é impressionante. A gente participa de um evento lá, é impressionante a forma de se desenvolver no meio de um lugar que só tem sol e areia, é um negócio impressionante. E é muito louco mesmo que a idade da pedra não acabou porque a pedra acabou. Aquela turma vai aprender a dessalinizar a água de forma economicamente viável e vai resolver o problema. Dubai era um lugar, há 10 anos atrás, quando eu fui, pequeno, com cara de cidade do interior. Hoje é um dos maiores centros de serviço da África. Os africanos vão estudar, vão no médico, tem 5 milhões de habitantes lá, é uma revolução. Então, a infraestrutura é um problema brasileiro. É uma pena que um setor tão sinérgico à matriz hidro, que é o setor sucroalcooleiro, é subutilizado no Brasil. A gente produz energia no Brasil quando chove. Uhum. E o setor sucroalcooleiro opera quando não chove. A gente deveria ter incentivo, política pública, para todas as usinas do Brasil cogerarem energia. Mas só 50% cogeram. Aí você fala, mas por que, Guilherme, isso? Porque não tem preço. Porque a política no Brasil anterior, agora está sendo reformulada, colocava todas as energias renováveis na mesma sacola e cada um tem um custo de oportunidade diferente do outro. A eólica tem uma, é tudo renovável, verdade. Só que uma é de sol, outra é de vento, outra é de mar, né? E aí cada um com custo de oportunidade e essas ineficiências das políticas que nós tivemos nos últimos anos. Então, a primeira parte faz todo sentido esse gráfico que você mostrou. O Brasil, infelizmente,
ele tem um leque, ele tem um gap de infraestrutura que gera muita oportunidade também. Vamos construir, certo? Eu acho que tem gente que é com a história do copo meio cheio e meio vazio. Eu sou muito positivo, eu acho que tem muita coisa para fazer no Brasil. Eu sou do brasileiro que vai ficar no Brasil, sabe? Que não quer sair. O segundo ponto que você levantou foi sobre... 40 anos atrás, o significado dessa revolução que foi o programa. Importantíssimo. Eu vou tentar filtrar um pouco o meu amor por esse setor, né? A importância, apesar de ser pouco reconhecida, e eu acho que é um desafio, inclusive, da indústria, de comunicar mais, a gente precisa falar isso para os meus filhos, mas 50%, 46% do consumo de ciclo Otto no Brasil é álcool. Ele impacta a gente todo dia. 65% do combustível consumido no estado de São Paulo é álcool, graças ao governador Alckmin, que criou uma política que incentivava o consumo de álcool aqui em São Paulo. Do combustível de automóveis? De automóveis, de transporte leve, ciclo Otto. E por que é tão importante para a história brasileira? Nessa época, a gente tinha 2 problemas muito grandes que foram resolvidos pelo programa do álcool. Primeiro, a dependência energética. Então, a gente fez o pró-álcool por causa da crise do petróleo, 73 e 75. E o objetivo do governo era criar uma independência dessa importação estrutural de gasolina e combustível que a gente tinha naquele momento. E a segunda coisa, que é muito importante, é muito nobre, é o desenvolvimento da tecnologia no Brasil e a indústria. Pessoal, o Brasil, 24% do PIB, a estatística oficial é agrícola. É porque grande parte da indústria é classificado, da agroindústria brasileira é classificado como indústria. Se você tirar a agroindústria da indústria, não tem indústria no Brasil. O Brasil é um país agrícola. 50% do Brasil é agrícola. Então, o que o álcool é importante para a gente, e você reconheceu o Dr. Mário, estava na nossa conferência, a Datagro acabou de homenagear os 40 anos e convidou todas as lideranças de 40 anos atrás, que estão vivas, e as atuais. O Dr. Mário foi muito importante mesmo, como também tem sido o ministro Bento. O ministro Bento é um brasileiraço, que tem conseguido tocar o MME com muita independência, com uma visão desenvolvimentista no Brasil. O programa do álcool, a gente pode falar para todos os nossos amigos fora do Brasil, é o programa de maior sucesso de consumo de energia renovável do mundo. E esse nós somos os melhores. A gente produz menos álcool que os Estados Unidos, porque a gente faz muito açúcar também. Entendi. Porque metade da nossa produção de cana vai para açúcar. Eu ia até te perguntar isso, a gente está chegando ao fim do programa, quer dizer, você deu números que me impressionaram aqui, né? Que você fala que o Brasil produzia 12 bilhões, né? De litros. De litros, e os americanos 6. Depois eles estão em 58 e nós estamos em 58 e 27. E nós estamos em 27. Como é que se deu essa virada? Por que deu essa virada? Política pública na veia. É regra, né? Você só sabe se você fez um gol no jogo de futebol, porque tem uma regra que passou a linha branca debaixo do travessão de ferro, é gol, né? Então, a gente estava meio sem regra aqui no Brasil, infelizmente. Nós passamos um momento assim completamente sem nenhuma diretriz do que a gente quer ser quando crescer. O governo americano, pensando em descarbonizar a matriz dele, criou dois programas, o Renewable Fuel Standard 1 e o Renewable Fuel Standard 2. O que é isso? Ele falou, sociedade americana, nós do governo achamos que está muito poluído, precisa consumir combustível renovável. A meta de consumo de combustível renovável é essa. E acabou. Se virem. E aí, para o setor privado, ele se vira, né? No momento que você plantou a grama, pintou a quadra, você parece gente para jogar bola, certo? Então, esse é o maior exemplo do que os americanos dão para a gente. A gente tem uma área agricultável a maior do mundo. A gente tem água, tem sol, tem cliente, e o maior não é a gente mais, porque a gente não tinha política pública. O RenovaBio, que foi feito em 2017, no pior cenário a Datagro estima que até 2028 a gente vai sair de 27 para 47.
Bom, doutora Natália, infelizmente chegamos ao fim do programa. Queria agradecer muito sua presença, convidá-lo para voltar outras vezes. É um prazer, essa casa é muito especial, a independência de vocês motiva a gente, é uma bandeira na Datagro também, contem conosco. Obrigado pela presença e entre em contato com a gente pelas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas que mostramos aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, também no site bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto. Até 70% de desconto na Jacaúna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostruário em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacaúna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. O Grupo Tour House é especialista em viagens e eventos corporativos e viagens de incentivo. Oferecemos as melhores experiências aos nossos clientes, com atendimento ágil e VIP House para os principais executivos. Ferramentas de gestão end-to-end de todos os processos, seja para eventos memoráveis ou viagens corporativas. Negociação, escala e tecnologia para a redução de até 25% no orçamento. Ligue para a Tour House e solicite uma consultoria. O jovem de hoje é o profissional do futuro. E para ser bom na profissão, tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes. E dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos, encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa e Escola. Olá, assinante do Band News.